Fala, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe esse estudo aqui, ó. Fala, Sérgio, bom dia, paz. Vamos trabalhar um ponto de cada vez. Se não der pra mim acabar hoje de manhã, eu acabo no almoço, pode ser? Vamos lá. Na ressurreição, Jesus disse que as pessoas vão ser como o quê? Como os anjos do céu. Não se casam e não se dão casamento. A Bíblia diz que quando Jesus vier, vai vir com milhares de seus santos, os anjos. Adivinha só o que a gente vai ser lá no céu? Anjos. Tá vendo a construção? Já percebeu, já, né? Porque lá no céu não se casam e não se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Isso vai ser quando nós recebemos um corpo glorificado para passar a eternidade, um corpo indestrutível. Esse é só o primeiro ponto, não tem mais ainda. Ó, eu vou juntar todos os pontos. São mais de 40 pontos. Eu preciso discorrer aí. Então, se não der para gravar tudo agora, eu gravo no almoço. Então, já percebeu, né? Vamos lá, só vou repetir bem devagarzinho. É porque tem pessoas que vão acelerar o áudio depois. Quando nós recebemos um corpo glorificado, seremos como os anjos do céu. Não se casam e não se dão em casamento. A Bíblia diz que quando Jesus vier com milhares de seus santos, quem são esses santos? A igreja. A igreja vai virar quem lá no céu? Anjos. Esse é o primeiro ponto, né? Vamos lá, que agora tem que trabalhar o segundo ponto. Tem mais ainda. Você sabe melhor que eu, você que conhece o grego, você sabe que a palavra harpazo, ela aparece no contexto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. A palavra harpazo significa arrebatar, tomar a força, velocidade. É por isso que o apóstolo Paulo explicou aos 1 Coríntios, capítulo 15, esse texto se enquadra no outro. É um juntando o outro. Vamos lá, abre aspas dentro do texto, porque será num momento em um abrir e fechar de olhos. Quanto tempo leva um abrir e fechar de olhos? Você já sabe qual é a velocidade, a intensidade que esse evento vai acontecer. Percebeu, né? Que arrebatar significa agarrar a força, tomar e por aí vai. Vai ser um vento instantâneo. Não vai dar tempo de você perceber o que aconteceu. A trombeta toca, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e todo mundo arrebatado junto. Não vai um grupo primeiro e depois outro. Esse é o segundo ponto, tem mais um ainda. Ó, vamos trabalhar o terceiro ponto aqui agora, certo? Nós já viu a construção do primeiro, do segundo e agora vamos pro terceiro. A Bíblia diz assim, abre aspas, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Vamos a outro texto, em paralelo com ele, para não dar choque doutrinário. A esperar do céu, já saber, a Jesus Cristo, quem ressuscitou dos mortos, que nos livrará da ira futura. Que ira futura que é essa? A abertura dos seus papéis. Como é que eu sei disso? A Bíblia dá a resposta. Monte caia sobre nós, nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Fecha aspas. Só esse trecho já deu para entender o que vai acontecer, né? Como é que Deus vai proteger as pessoas no período tribulacional se Deus vai arrebentar com a metade da humanidade? Com o caos da abertura dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E agora? Porque a água potável vai ser contaminada, uma terça parte das árvores vai ser destruída. Você imagina como é que vai ficar ruim para poder respirar? Sem aquele frescor da refrigeração das árvores, quando está todas elas acumuladas. Você não sente aquele refresco assim? Por causa da quantidade de água que tem ali na terra? Por causa da questão das raízes das árvores? Você imagina você pegar todos os milhões de árvores que ele espalhava ao redor do mundo inteiro e uma terça parte delas serem destruídas. Você acha que para por aí? Tem mais como ainda. Esse é só o terceiro ponto. Para que o trigo seja recolhido no celeiro. Então você observa aqui que o anticristo só vai ser apresentado ao mundo quando a igreja sair, e não o contrário. Jesus ele volta no final para dar fim ao anticristo e falso profeta e Satanás. Ele vai ficar preso durante 1000 anos e o anticristo e o falso profeta, os dois vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Quando Jesus vier no final da tribulação, 3 eventos simultâneos vão acontecer ao mesmo tempo. O falso profeta, o anticristo, o lago de fogo e enxofre e Satanás será preso por 1000 anos. Tá ok? Então essa é a sequência. Então vamos lá. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó. E agora vós, ele generalizou todo mundo aqui. Ele disse, vocês sabem o que está detendo para que o próprio tempo o anticristo seja manifestado. O ministério da injustiça é tudo o que acontece de mal na terra. O pecado, a falta de amor, a apostasia, abandono da fé, falta de paciência, entre outras situações recorrentes que a humanidade vai estar feia. Por isso que o apóstolo Paulo disse em uma das suas epístolas, se não me falha a memória, 1 Timóteo 3, de 1 a 5, pois haverá homens blasfemos, ingratos, profanos, irreconciliáveis, soberbos, enganadores, rebeldes, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, mais amigos do mal do que amigos do bem. É a geração que está acontecendo nesses últimos tempos. O maior sinal de que Jesus está vindo para arrebatar a igreja está ocorrendo dentro das instituições. Os escândalos, Deus mostrando o que as pessoas fazem por debaixo dos tapetes ocultos, as pessoas que querem dar uma de sabido, pessoas que querem se achar mais santo do que o outro, e Deus vai desmascarar essas pessoas. Percebeu? Então, o joio que está dentro da igreja, Deus está dando tempo para que ele se converta. Para que o trigo seja recolhido no celeiro, que é quem? A igreja. Então, como é que é fácil entender as coisas? Vamos lá, vamos ler mais um trechinho dessa epístola aqui.
Nós sabemos quem é o Ministério da Justiça, nós já sabemos quem é que está detendo a manifestação do anticristo. Então será revelado o anticristo só vai ser apresentado quando a igreja sair. Vamos usar uma linha interpretativa errada por parte de alguns estudiosos. Alguns dizem que quando ocorrer o arrebatamento, o Espírito Santo será tirado da terra. Esta afirmação está completamente equivocada dentro das Escrituras. Porque quem leva o homem ao arrependimento para convencer do pecado, da justiça e do juízo, essa função é exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus e sem Jesus, é impossível as pessoas se arrepender. Como é que eu sei disso nas Escrituras? João, em Apocalipse capítulo 7, abre aspas, depois da visão dos 144 mil das tribos de Israel, os filhos de Israel, o texto não deixa dúvida. Eis aqui uma multidão de gente a qual ninguém podia contar, de todas as nações, povos, tribos e línguas. João pergunta, estes quem são? E de onde eles estão vindo? Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e esbranquiçaram. Significa o quê? Que eles se arrependeram. E sem Jesus é impossível se arrepender sem a atuação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ficar em todo o período tribulacional, até a hora que a graça se fechar. A graça se fecha quando Jesus voltar em glória. Aí acabou o período de arrependimento. Aí já não tem mais volta. É forte, né? Por isso que diz, o Evangelho será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim começa com o período tribulacional de 7 anos, com todos os juízos flagelos na terra. Viu? Então o anticristo vai ser apresentado quando a igreja sair. A igreja sai, começa o período tribulacional. Viu a ordem cronológica das coisas? Então você percebeu que o Espírito Santo estará agindo até todo o tempo? E quem que vai se salvar no período tribulacional? Muita gente. Então sim, vai ter oportunidade de salvação para aqueles que estão afastados, para os que não conheceram o Evangelho, e para aqueles que abriram oportunidade de salvação, todos aqueles que se arrepender, que deu oportunidade ao Espírito Santo. Por isso que ele diz, se eu ouvir a vossa voz, não endureçais no vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mesmo que a pessoa aceite Jesus no meio do período tribulacional pela atuação do Espírito Santo, mesmo que morra com os flagelos do período tribulacional, ainda assim eles vão ser salvos. E mortos pelo anticristo, pelos soldados do anticristo, entre outras situações que vai ocorrer mundial. Vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouquinho em cima desse epístola. Então você observou? Então será revelado o inimigo, será revelado o anticristo. A quem o Senhor desfará pela sombra do sol? Então Jesus vem em um culto secreto para a igreja. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e todos são arrebatados instantâneos para o céu. E aí começa o período tribulacional. Então nós já sabemos por que Jesus virá como ladrão. Ele vem em secreto para a igreja. O mundo não vai ver a saída da igreja. Vai ficar um caos terrível no dia do arrebatamento. Vai ter muito acidente, vai ter corre-corre para lá e para cá, vai ter pânico, desespero, vai ter acidentes, vai ter um caos global. Vai acontecer várias situações horríveis. Então já vai ter uma parte de destruição aí. Ok? Então nós já sabemos. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele não vai descer nas nuvens. Não, é o contrário. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O que fala no texto? E nós que ficamos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então Jesus ele vai descer no paraíso celestial até uma altura do espaço, e nós, após passar pelas nuvens e entrar no espaço sideral, nós já vamos encontrar com Jesus nos ares. E assim nós entraremos na morada celestial, que é o paraíso que está no céu. Tá ok? Viu? Essa é a construção hermenêutica. As outras linhas interpretativas, todas elas estão equivocadas e todas estão erradas, infelizmente. Esse aqui é o ponto de número 8. E veja que quando começar a tribulação, as duas testemunhas vão pregar logo no início, até a metade dos 3 anos e meio. Depois, no período de tribulação, elas vão morrer, e aí depois vai vir a grande tribulação. Então nós temos tribulação e grande tribulação, dividida em 2 etapas. Por isso o período de 7 anos. Vamos trabalhar o ponto de número 12. Após chegar o último dia de tribulação de 7 anos na Terra, o sol lá em Jerusalém irá se escurecer. Então o evento escatológico da vinda visível de Jesus a olho nu, o mundo espiritual aquele dia será aberto, porque até mesmo os que transpassaram verão Jesus vindo. Para mostrar que o Evangelho era verdadeiro, que a Bíblia era um livro verdadeiro, e que não era um conto de fábulas como alguém pensa. A palavra de Deus é verdadeira. Então é um evento assim que às vezes chega a ser difícil a nossa compreensão, o raciocínio humano nosso. É difícil entender os poderes e o mistério de Deus. Então o mundo espiritual será aberto. Ok? Veja também Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, no final da tribulação, o sol escurecerá. Jesus vai aparecer no Monte das Oliveiras. Isaías 14, 4 já nos diz essa profecia. Jesus ele vai voltar no mesmo lugar onde ele subiu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no Monte das Oliveiras. Ok? Nós sabemos também que os anjos, que a igreja vai descer para juntar todos os escolhidos que estão espalhados ao redor do mundo inteiro, as 4 extremidades da terra. Esses aí são os milhares de exércitos.
Apocalipse 19:14, né, a partir do verso 11 para frente. Eis que viu o céu aberto, que estava sentado sobre o cavalo branco, chama-se Fiel, o verdadeiro, julga e peleza com justiça. Aí é Jesus. 14. E seguiram os exércitos que há em cima no céu, montados em cavalos brancos, vestidos de linho puro e fino e branco. Isso aí é a igreja. Os santos, nós vamos virar anjos no céu no dia da ressurreição. Por isso que nós iremos receber um corpo incorruptível, indestrutível, que não morre mais, não se corrompe mais, para durar por toda a eternidade. Viu? Isso vai acontecer no dia da ressurreição. No final da tribulação, em Jerusalém vai estar de dia. Quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu, as pessoas automaticamente vão olhar para cima para querer saber, porque o dia virou noite do nada. Os poderes do céu serão abalados naquele dia. Então virá o sinal do Filho do Homem vindo com poder e muita glória e aleluia. E a igreja e todos os anjos para guerrear vai descer junto. Todos os santos. Então não tem arrebatamento no final da tribulação. As pessoas que os anjos saírem para reunir os escolhidos, elas vão ser reunidas em Jerusalém, porque Jesus pisará lá no Monte das Oliveiras. Ele vai se apresentar lá e se assentará no trono de seu Pai. Aonde que é isso? No templo que vai estar construído lá em Israel, em Jerusalém. Jesus vai se apresentar lá. E as pessoas que estão espalhadas, incluindo as tribos de Israel, que são os filhos de Israel, e os outros que conseguiram se salvar, que escaparam da morte e permaneceram vivos, todos esses vão ser reunidos no mesmo lugar. Essa é a ordem cronológica. Esse texto você pode verificar em Mateus 24:29 para frente, Apocalipse 1:7, Apocalipse 19:11 e verso 14, entre outras referências a quais eu postei aí no grupo hoje. Então, no dia do arrebatamento, só a igreja virá Jesus uns ares depois das nuvens. E no final da tribulação, o mundo inteiro virá Jesus vindo em glória. No final da tribulação é que Jesus vai vir visivelmente para as pessoas que estão no mundo, não o contrário. Por isso que Paulo explicou aos 1 Coríntios, capítulo 15, abre aspas, será no momento de abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta sonará, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Esse trecho se encaixa com 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro e nós que ficarmos vivos, olha só, Paulo ele agrupou todos os cristãos. O Paulo, quando escreveu isso, ele já achava que Jesus iria arrebatar a igreja naquele tempo. Ele já acreditava nisso. Se você vê, que até Paulo já começou a se preocupar, né? Naquele tempo. Aí ele diz assim, ó, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Pronto. É isso que vai acontecer. A linha interpretativa mais correta dentro das escrituras é essa. E se você for ver, no final da tribulação não tem ressurreição, né? Eu mandei uma cópia de todo o estudo, todo o material, mandei um vídeo lá, mandei as passagens bíblicas e tal, etc. Aí que é cansativo ficar explicando toda hora, uma coisa, sabe? Fica um negócio meio chato. Vamos escorrer um ponto de cada vez disso aqui. A doutrina pré-tribulacionista é a mais coerente? O título pré-tribulacionista é só um título que eles deram para dentro da escatologia, né? Não é que o nome pré-tribulacionismo vai aparecer dentro das escrituras. Mas de que forma a gente pode ver isso? Que o arrebatamento é antes da tribulação começar. Por isso que eu cito a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2, né? A partir do verso 6, 7, 8 e 9. E a questão de Jesus vindo como ladrão. Um momento instantâneo, um evento escatológico rápido. 2. A doutrina pós-tribulacionista é a mais racional? Não bate com a Bíblia isso aí. Porque por anticristo ser revelado ao mundo, primeiro o que está no meio vai ser tirado. Nós já sabemos que é a igreja. Eu já vi uma linha de raciocínio por aí falando que o Espírito Santo será tirado da terra junto com a igreja. Infelizmente isso também não bate com as escrituras. Porque se for assim, então as pessoas que estão afastadas, o Espírito Santo vai ter que sair de dentro delas. E elas também vão ter uma oportunidade de salvação. Imagina quantas pessoas estão afastadas do Evangelho hoje. Você acha que Deus queria que essas pessoas se percam também, sem arrependimento? Se Deus não tem prazer nem na morte de um ímpio, quanto mais tirar a morte de um afastado? Que coisa. E Deus está querendo trazer essas pessoas de volta. Então você vê claramente dentro do livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 11 em diante, né? Essa multidão de pessoas que vai estar chegando lá do céu, que vai ser mortas no período tribulacional, ou vão ser devoradas. Ou até mesmo que essas pessoas venham se arrepender no período tribulacional e for mortas pelos flagelos de Deus, ainda assim essas pessoas vão obter a salvação. E quem que vai levar essas pessoas ao arrependimento? A atuação do Espírito Santo. Sem a atuação do Espírito Santo, sem Jesus, é impossível até mesmo se arrepender, aceitar Cristo, confessar que Ele é Senhor. Só é possível dizer isso, que Cristo é Senhor, através do Espírito Santo, não tem outro caminho.
Então essa ideia de que o Espírito Santo será tirado da terra junto com a igreja, essa ideia também está completamente equivocada. Engraçado que esse ensinamento vem do meio pentecostal. Que coisa mais estranha. Bom, já sabemos que Jesus vem como ladrão para a igreja, né? Ponto de número 3 aí. Será no momento não abrir e fechar de olhos. A palavra arpazo, a primeira vez que ela aparece dentro do grego original, era um contexto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Que significa arrebatar, tomar a força, violência e velocidade. O momento não abrir e fechar de olhos é um evento rápido. É o tempo exato da trombeta tocar, os mortos ser ressuscitados e todo mundo ser arrebatado instantâneo. Uma velocidade intensa. Não vai dar tempo de você perceber o que foi que aconteceu. Na hora, você já vai automaticamente encontrar com Jesus nos ares, depois das nuvens. Jesus não vai aparecer para a humanidade no dia do arrebatamento. É a igreja que vai encontrar Jesus depois das nuvens nos ares. E assim nós entraremos automaticamente no paraíso celestial, que é o céu, né? Então você vê que a igreja vai ser arrebatada para cima. Se você for ver Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11 para frente, o verso 11 específico ali fala de Jesus. O verso 14, você vai ver que um exército montado em cavalo branco, vestido de linho puro, fino e branco. Ali representa o quê? Santidade. São as pessoas que se arrependeu. Lembra do texto dos evangelhos que eu citei? Que na ressurreição nós vamos ser como os anjos do céu, não se casem, não se dão em casamento. A igreja lá em cima vai ser anjos. Adivinha só que vai vir com Jesus no final da tribulação? A igreja. Adivinha quem é os anjos que Jesus vai enviar para recolher as pessoas espalhadas, os escolhidos espalhados ao redor do mundo inteiro? A igreja, junto com os anjos. Os anjos, e nós vamos ser como eles. Por isso que Jesus diz assim, ó: se eu vou preparar-vos lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. É Jesus dizendo, gente, só faltou Jesus falar isso aqui, ó. Gente, é o seguinte, ó: a hora que eu vim arrebatar vocês, eu vou levar vocês para onde eu tô. Para onde? Para cima. Eu falei que existem várias divergências, né? Só uma está correta. As outras, infelizmente, estão equivocadas. Bom, vamos lá. Arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus é os mesmos eventos? Não. Arrebatamento é um evento que precede o anticristo ser apresentado ao mundo. E Jesus volta visivelmente no final. As duas testemunhas são dois homens? Sim, são dois homens. O texto bíblico não deixa dúvida. Essa parte aqui não precisa discorrer muito, né? Você vê lá que eles dois vão aparecer. Então, 3 eventos simultâneos vão acontecer no início da tribulação. Como é que eu sei disso? A tribulação é 7 anos. Dividida em 2 tempos. 1260 dias e depois os últimos 42 meses, que também bate como 3 anos. Tempo, tempos e tempo, metade de um tempo. Né? Ele está falando de quê? 3 anos e meio. A última semana de Daniel é os últimos 7 anos na Terra. Ok? Vamos lá? Lá no texto fala assim: aonde o seu Senhor também fora crucificado, né? Que se chama Egito, Sodoma e Egito. Você vê claramente também no texto que esses dois vão ser mortos após os 1260 dias. Como é que eu sei disso? O texto também tem a resposta. Eles profetizarão por 1260 dias exatos. Você vê que eles falam dias. Se você contar 1260 dias, vai bater 3 anos e meio exatos. E no nosso calendário seria 3 anos e a metade de um calendário. 6 meses, basicamente. Ok? Vale a pena ressaltar que o calendário judaico é diferente do nosso, tá? Tem essa questão também aí, né? Pra não ficar uma ponta solta. Então, 3 eventos simultâneos acontecem. O falso profeta aparece em Jerusalém, apresenta o anticristo ao mundo, e as duas testemunhas vão aparecer logo no início da tribulação. Aí, quando chegar na metade da tribulação, um caos já vai ter acontecido. Por quê? Você tem que olhar a abertura dos 7 selos e as trombetas. Você vai ver que, antes de alguma outra trombeta tocar, os profetas ainda estavam lá dentro. Pode observar lá para você ver. Então, os 2 profetas, eles estarão no início, profetizando por 1260 dias. São 3 anos e meio exatos. Logo no início da tribulação. Continuando aqui. Então você vê que esses 2 homens vão ser mortos. Deixa eu pegar aqui. O livro que seu amigo me deu, ele tem as explicações, né, com vários capítulos e versículos aleatórios. Só que assim, livros ele pode ter alguns equívocos. A Bíblia não. O máximo que pode acontecer na Bíblia é ter algum erro de tradução só. O máximo que pode acontecer. Por isso é bom ter 2 Bíblias diferentes, né? 2 versões diferentes para ficar mais tranquilo. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 11. A
partir do verso 3, as duas testemunhas, o título, darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Vestidos de saco, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, diante da face de Deus na terra, né? A versão que eu tenho é a RC, tá? Ela é mais próxima de 2006. Eu conheço a Bíblia do presente. E eu tenho a ACF também, a Almeida Fiel Corrigida. As duas são duas datas diferentes uma da outra, mas vamos lá. Esses têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Então você vê aqui que vai ficar um período sem chover durante o tempo da profecia deles. Tem poder sobre as águas para converter em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas. Basicamente foi uma coisa representativa que aconteceu no Egito. As pragas que Deus trouxe lá, através de Moisés ali, né? E de Arão. Olha que coisa forte. Quanto à identidade desses dois profetas, é desconhecido. Eu já vi muitas pessoas falar o seguinte. Vamos falar que é Moisés e Elias. Moisés eu acho meio difícil, porque Moisés morreu. E quem morre, vê a corrupção. Embora a pessoa morra salva, a morte toca na vida da pessoa. Então Moisés está no céu. Quando a Bíblia fala assim lá, Jesus é feito a primícia dos que dormem, significa que Jesus foi o único a ressuscitar primeiro em corpo glorificado. Moisés não ressuscitou em corpo glorificado, porque o texto bíblico não deixa dúvida. Pois meu servo Moisés é morto. O corpo morreu, mas a alma de Moisés está guardada. Por mais que ele tenha pecado ali, né? Naquele evento lá de Deus ter falado para ele, ó, vai lá, vai estar um processo na rocha. Ele foi e fez o contrário. Talvez ali por sob pressão das pessoas, ou está sendo pressionado demais, acabou se desequilibrando ali, foi lá e você viu o que ele fez na rocha lá, né? E aí depois Deus chamou ele lá, falou, sobe tal lugar lá, tal. Ele subiu lá no monte. O que aconteceu com aquele processo? Vou voltar um pouquinho aqui. Deuteronômio 34. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Moisés sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Tá aqui, ó. O título de Deuteronômio 34. Capítulo bem pequenininho, só tem 12 versículos. Eu vou ler a partir do verso 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte. Esse meio tempo aí, se você voltar um pouquinho para trás, você vai ver que Deus fala só para ele subir. Então o povo fica, ninguém mais sobe com ele. Vamos ler aqui. Ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naftali, e toda Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente darei. Aqui você já vê, eu lendo esse texto aqui, você já vê a promessa irrevogável que Deus fez, né? Aos filhos de Israel. Então essa promessa feita por Deus é irrevogável. Se você voltar um pouco mais para trás, você vai ver a oração intercessória de Moisés pelo povo. E Moisés falando para Deus, né? Você vê a intimidade. Ó, lembra da promessa que você fez com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó? Como tirasse esse povo do Egito para matar eles? Ah, se você tirou eles de lá para matar, então risca o nome do livro da vida. E aí Deus segue falando, então vamos fazer o seguinte, aquele que pecar, ele morrerá. E ali Deus deu uma oportunidade a eles. E depois lá na frente você vai ver que o povo tornou a pecar e Deus foi lá e fez a sentença dele ali, né? Aquele tempo ali era complicado. Hoje você vê a graça e a misericórdia de Deus, né? Mas vamos continuar aqui. Você viu o julgamento que Deus fez? Certo? Aí ele diz assim, ó, a tua semente a darei mostrada, né? Mostrata. A darei mostrata. Para veres com os teus olhos, porém, para lá não passarás. Aqui Deus está falando assim com Moisés, fala, ó, embora ele esteja te mostrando toda a terra prometida, você não vai entrar lá. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E o sepultou em um vale. Ó, veja, que o próprio Deus sepultou Moisés ali, no próprio monte. Olha lá. E o sepultou um vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. O corpo de Moisés está
escondido pelo próprio Deus. Viu que coisa? Esse negócio de falar que Moisés ressuscitou, infelizmente está fora das escrituras. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E seus olhos nunca se esqueceram, nem perdeu seu vigor. Olha pra você ver. Moisés morreu em umas boas condições de vida, hein? Você vê como é que Deus cuida da pessoa, né? Volta pra trás pra você ver o quanto Deus preservou a vida de outras pessoas, que morreu com outro com quase 950 anos, quase um milênio. Que coisa. Tem uns mistérios da parte de Deus que às vezes é fora da nossa compreensão, de raciocínio humano. Vamos lá. E os filhos de Israel plantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto e do luto de Moisés se cumpriram. Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito e de sabedoria. Perdão. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então você vê que Josué já vinha passando pelos ensinamentos, ali Moisés já vinha, né, trabalhando nele como se fosse um recrutamento. Mais tarde Deus automaticamente chama ele. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia cara a cara. Veja aqui que Deus falava cara a cara com Moisés. Lembra daquele episódio que Moisés pediu para ver Deus? Que ele queria ver o próprio Deus? Aí esse momento é chamado de teofania. Pesquisa para você ver, saber o que é, você vai gostar. Eu vou deixar para você pesquisar por conta própria o que é teofania, mas você mata a sua curiosidade, aí você vai saber. Por que Deus falava cara a cara com Moisés? Vamos lá? E nem semelhantemente todos os sinais de navios que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo espanto grande que cobrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa o Jordão, e tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então você já observou sobre a identidade desses dois profetas aí de Apocalipse 11? É desconhecida. Pode acontecer uma possibilidade de ser Enoque e Elias. Pode acontecer o fato de ser. Mas não é... Como é que eu posso dizer? Tem uma palavra que se encaixa aqui. É uma possibilidade, não é uma afirmação. Isso, acho que essa palavra encaixaria melhor aqui. Né? Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 11. Vamos ler um pouquinho. Então você vê que esses dois profetas vão estar no início da tribulação. Eles vão profetizar por durante 1260 dias. Esse episódio, ele já aparece no início da tribulação. E você vai ver aqui, ó, a morte deles dois. Quer ver? Eles vão morrer no meio da tribulação. No período dos 3 anos e meio. Vamos ver aqui onde é que eles vão ser mortos. E acabando o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Já viram seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também fora crucificado. Então você vê que esses dois pessoas têm um corpo físico. E eles vão ser mortos. De que forma que eles vão ser mortos? Aqui diz que é uma besta que sobe do abismo. É também difícil tentar entender aqui se é um bicho que vai subir do abismo. Como é que vai acontecer isso aqui? Já viram seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, né? E onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de várias tribos, povos e línguas, nações, viram seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Os corpos vão ficar estirados lá. Você observou aí, né? E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas, aqui ó. Então é 2 profetas, 2 pessoas físicas. Observa que o texto não deixa dúvida, né? Vamos lá? Tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então você vê que apesar desses dois aparecerem em uma localidade geográfica, todo o processo que vai acontecer é mundial. Vai envolver todo o planeta Terra. Vamos lá. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito Divino vindo de Deus entrou neles, puseram sobre os seus pés, caiu um grande temor sobre os que os viram. Continuar lendo aqui.
Eu vi uma grande voz do céu que eles diziam: suba cá. Eles subiram ao céu em uma nuvem. Seus inimigos viram. Eles viram essas pessoas subindo na nuvem. Aqui eles vão subir devagar. E as pessoas vão presenciar eles dois subindo. Aquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos quase 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Observou aqui? Um terremoto, uma magnitude tão forte que 7.000 pessoas vão morrer. 7.000 pessoas. No mesmo capítulo, após acontecer isso, então você vê que eles dois vão passar basicamente todas as 6 trombetas. Eles vão estar lá no início da tribulação, e quando chegar no meio da tribulação, antes da 7ª trombeta tocar, eles vão ter sido mortos, vão ressuscitar, vão ser levados para o céu, e aí depois vai tocar a 7ª trombeta. Então você observou que eles passam pelos 7 selos e passam por todas as 6 trombetas. E antes da última trombeta tocar, né, que é a trombeta de juízo de Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7 não, perdão, estou com Apocalipse 7 na cabeça, tá difícil. Então você vê que toda a abertura dos 7 selos, todas as 6 trombetas que vai ser tocada, né, que é o juízo de Deus, a ira de Deus e do Cordeiro em cima da terra, esses dois vai estar em todo esse período. Aí antes da 7ª trombeta tocar, que é o juízo de Deus em cima da terra, eles já não vão estar mais aqui. Por isso que eles vão profetizar por 1.260 dias, que são equivalentes a 3 anos e meio exatos. E quando chegar nos 3 anos e meio exatos, então você observa aqui a ordem cronológica dos eventos. Por isso que a tribulação tem 7 anos. Deus não vai derramar todos os flagelos assim de uma vez em cima da humanidade, não. Vai ser um período de estágio de tempo. Ser um evento de cada vez. E cada selo que abre, cada trombeta que toca, acontece uma situação horrível em cima da face da terra. E aí ele diz assim, ó: e passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, houve no céu grandes vozes. Ouviu que não clamou lá em cima. Então já dá para entender um pouquinho aí sobre esses dois profetas aí que vai estar. Apocalipse capítulo 13 ele está dividido em 2 partes. Uma besta que vem do mar, que é uma linguagem simbólica, que vai levar para o lado literal. Literal que significa acontecimentos visíveis ao olho nu, a literalidade. São os eventos presenciados que acontecem. A mesma coisa com os 2 profetas, quando ele estiver profetizando. São coisas literais que vão acontecer. Certo? Esse texto de Apocalipse capítulo 3 está dividido em 2 partes. Você automaticamente já identifica que um está falando do falso profeta, o outro está falando do anticristo. Você observou a ordem cronológica dentro de Apocalipse capítulo 13? Os dois vão aparecer juntos. O anticristo, né, e o falso profeta. O falso profeta ele vai sair do seu lugar, vai em direção a Jerusalém, e em seguida o anticristo junto. O falso profeta ele sai do meio do sistema da religião. Adivinha quem vai fazer fogo cair do céu à vista dos homens? Para dizer que ali está o Messias, o Salvador, o falso profeta. E aí o anticristo vai estar ali. Quem vai formar um acordo de paz entre Israel e Palestina, entre judeus e árabes? O anticristo. E onde eles vão aparecer? Jesus deu a resposta. Quando vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo. Qual é o lugar considerado santo na terra hoje? É todo o país? Não, a localidade geográfica específica. Não é a terra de Jerusalém? Que Deus prometeu que iria dar aos filhos de Israel? Deus não fez isso? Fez, claro que fez. Porque a promessa de Deus é irrevogável. O que Deus promete, ele não tira. Simples assim. Então você vê que tem uma promessa em cima dos filhos de Israel, que são judeus hoje. Por mais que judeus não aceitem Jesus, no futuro, eles vão se converter ao Senhor. Quem você acha que é as tribos, os 144.000, que são as tribos dos filhos de Israel, que vão ser selados por Deus, porque eles vão aceitar Jesus no meio da tribulação? Viu que coisa? Você já deu para observar, né? Continuando no Apocalipse capítulo 13. Então o falso profeta aparece em Jerusalém, apresenta o anticristo ao mundo e as 2 testemunhas aparecem. Aí começa o período tribulacional de 3 anos e meio. Vale a pena ressaltar que o primeiro dia da tribulação começa assim que a igreja sair. Então já vai ter ficado um caos aí já, de acidente, de caos, de corre-corre pra lá pra cá. Pânico global. Por causa do quê? Por causa do arrebatamento. Você imagina comigo, você está dirigindo seu carro na rodovia lá, 90 km por hora. O motorista é arrebatado, então onde vai dirigir sozinho? Agora você imagina isso ao redor do mundo inteiro. Quantos bilhões de pessoas existem hoje? Quantas bilhões de pessoas? Então você vê que as religiões que andam contra essa doutrina, infelizmente, por causa da dormência espiritual, por causa de heresia, por causa de mentira sendo pregada, por causa de mentira sendo ensinada, distorções bíblicas, etc. Infelizmente essas pessoas vão ficar para trás. Pessoas que deram crédito às visões
fundamentados em cima de doutrina, fundamentando doutrina em cima de sonhos, visões, escrevendo coisas que a Bíblia não diz. Infelizmente, essa classe de pessoas que está entrando por esse ensinamento vai acabar ficando no arrebatamento. E a boa notícia é essa: se arrepender vai ter salvação. Só que aí tem um pequeno detalhe que eu preciso acrescentar aqui. O maior problema não é chegar na tribulação para se salvar dela. O problema é morrer no caminho do erro antes da tribulação começar. Sabe como é que a misericórdia de Deus paira sobre a nossa vida enquanto nós estamos respirando? Então vamos lá, só recapitulando. Falso profeta, anticristo e as duas testemunhas, logo no início da tribulação, beleza? Não tem decreto dominical aí. O texto lá retrata sobre a questão de não poder comprar e vender. Que havia com transações comerciais. Quem que controla a economia do mundo hoje? O poder político. Envolve a questão do capitalismo, onde o dinheiro gira. Então, quando a marca da besta foi implantada, mesmo que a pessoa tenha dinheiro físico, ele não vai servir. Não vai servir para absolutamente nada. E se você vê uma curiosidade hoje, com o dinheiro digital circular, ele precisa de um chip. E vê como é que o Pix ficou uma maravilha? Você imagina o que vai acontecer com a marca da besta mais tarde? Você viu aí sobre a questão da implantação do Drex? Você viu já o que está por detrás disso? O mundo está sendo preparado para receber o governo do anticristo. Bom, nós já vimos isso aí também. Vamos lá, Apocalipse 20, milênio. Vai ter guerra na Terra, milênio? Vamos ver o que diz vamos abrir lá em Apocalipse. Primeiro a gente precisa ver o que vai acontecer no retorno triunfal de Jesus, no Apocalipse 19, antes da gente ir para frente. Vamos lá. Vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta, o título do texto. Vamos lá. Viu o céu aberto, e um cavalo branco, estava sentado sobre ele, chama-se Fiel Verdadeiro, julga pela com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça havia muitas diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Está falando de Jesus aqui. E seguiram-no os exércitos que eram no céu, em cavalos brancos, linho fino, puro e branco, que está falando da igreja. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regirar com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Está falando de Jesus. E viu um anjo que estava no sol, chamou com grande voz dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, carne dos tribunos, aqui das pessoas que morreram. Vamos lá. E a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentavam. Então vai ter guerra ali. Já deu para perceber, né? E de todos os homens ali, servos e livres, pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra e seus exércitos. Viu que coisa? Tá falando de quem aí? Do exército do anticristo. Tá dando para perceber, né? Vamos lá. E a besta foi presa com ela, o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. As pessoas que se curvou o anticristo aqui, se curvou o falso profeta e aceitou a marca da besta. Nós já estamos vendo aí Apocalipse 19, antes da gente entrar no Apocalipse 20. Vamos lá, continuando aqui. Os que enganaram até receberam o sinal e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. Então vai ter uma guerra aí no final da tribulação. E quem é que vai guerrear? O exército do anticristo e as pessoas que receberam o sinal da besta. Essa classe de pessoas aí vai ser morta. Então a resposta é sim. Vai ter uma guerra aí no final da tribulação. Jesus e o exército dele, né, que é a igreja, os santos, os anjos, vão sair para pelejar nesse dia. A profecia de Zacarias 14, você já observa aí, né, o que vai acontecer. Dá uma lida lá depois. Então você vê que os demais foram mortos, né? Vamos entrar agora em Apocalipse 20. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Abre aspas aqui. 3 eventos simultâneos acontecem quando Jesus vem, no final da tribulação. O anticristo e o falso profeta lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Vale a pena mencionar que o primeiro dia do milênio acontece quando Jesus aparece no céu. E já desce para a terra. E todo o exército junto com ele. É o primeiro dia do milênio. As pessoas que falam que Jesus não vai pisar nessa terra estão equivocadas. A Bíblia não fala nada disso. Mas a Bíblia diz, pela profecia de Zacarias, e pelo que Jesus disse no sermão escatológico, e pelo que o apóstolo João recebeu de revelação do livro de Apocalipse, você vê claramente que ele pisará nessa terra de novo. Como é que eu sei disso? Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele registra: porque está com os olhos feitos no céu, este Jesus, que viste para o céu ir, assim ele virá, como para o céu foste. Você já observou, né? Que Jesus vai pisar no mesmo lugar onde ele subiu, no Monte das Oliveiras. Claramente isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e Zacarias, capítulo 14, 4.
Esses dois textos estão ali em paralelo. Vamos lá. Então você viu que Satanás é amarrado por cristão. E os fiéis reinam com Cristo. Quem são esses fiéis aí? Vai ter um ajuntamento de escolhidos aí. Quem são os escolhidos? Além dos 144 mil, que são os filhos de Israel, outra classe de pessoas que se salvaram no período tribulacional. Que não morreram com as pragas que caíram em cima da terra. Que não morreram pelo exército anticristo. Você coloca aí as pessoas espalhadas ao redor do mundo inteiro. Pessoas que se esconderam em algum outro canto. Tem todas essas questões aí que precisam ser abordadas. Continuando aqui, vamos ler aí alguns versos desse aí. Então você, só recapitulando, 3 eventos simultâneos, instantâneos acontecem ao mesmo tempo. O falso profeta anticristo é lançado dentro do lago de fogo e enxofre e Satanás é amarrado por 1000 anos. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás e amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Fecha aspas aí. É um curto espaço de tempo. Quando chegar no último dia, para completar os 1000 anos, fechando os 1000 anos, Satanás é solto. E aí o que vai acontecer? Vamos lá, continuar lendo aqui. Então veja, tem uma ordem cronológica. Aí o que vai acontecer nesse período de 1000 anos? As coisas vão se normalizar. Satanás vai estar preso. Não vai ter mais anticristo e falso profeta. Os dois vão estar queimando dentro do inferno para sempre. Por isso que o texto não deixa dúvida. Esses dois serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, por séculos de eternidade em eternidade. Essa ideia de que o inferno não existe, que o inferno só vai ser depois do juízo final, essa ideia, infelizmente, está completamente equivocada, não bate com as escrituras. Porque se você for ver no livro de Apocalipse, até o inferno e a morte vai ser lançada para dentro do lago de fogo e enxofre. Então você vê que hoje existe um inferno. E o inferno mais tarde, lá no futuro, será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Você vê que coisa forte? Você vê sobre a questão do ensinamento das seitas que ela deturpa a doutrina do inferno e do lago de fogo e enxofre. Esse negócio aí de que as pessoas que foram lançadas dentro do lago de fogo e enxofre, que o anticristo e o falso profeta foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre, que vai ser vaporizados, que vai desaparecer, não vai sobrar nada, vai virar pó, essa doutrina também está completamente deturpada. A gente vai ver isso num texto mais adiante. Vamos lá, que eu vou dar continuidade aqui. E vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então você vê aqui a classe de pessoas que se salvou no período tribulacional. Eles vão passar por uma espécie de tribunal também. Sabe que coisa? O primeiro tribunal que ocorre é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, no céu. Depois o outro é o tribunal das nações. E depois vem o juízo final. Vamos lá. E foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho da palavra de Deus, de Jesus, não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas. Vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram. Você observa que os que morreram no período de tribulação sem salvação, eles não vão ressuscitar. E os que morreram perdidos, desde a época de Noé até o futuro, eles também não vão reviver. Não? E os que morrerem em Cristo vai ser no dia do arrebatamento que eles vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão transformados. E os que morrerem salvos no período tribulacional, as almas dessas pessoas que chegam no céu, esses que vão passar pelo outro espécie de tribunal. O julgamento das nações. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui, viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não vão viver até que os 1000 anos se acabem. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição que acontece no dia do arrebatamento. Ok? Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Você já observa aqui a igreja já voltando para Jesus no final da tribulação. Todo mundo já ressuscitou um corpo glorioso, né? Já vão virar anjos no céu. No final da tribulação, Jesus volta com todo mundo, com o exército, os anjos vêm junto. É porque tem anjo lá no céu. O arcanjo Miguel, Gabriel, entre outras figuras que aparecem ali. Lembra dos 2 varões vestidos de branco lá no Monte das Oliveiras, que aparecem aos discípulos ali? O anjo que apareceu para Pedro lá para tirar de dentro da prisão. Lembra dos anjos assentados sobre a pedra lá, quando a pedra havia sido revolvida do sepulcro? Os anjos que apareceram no Antigo Testamento. Aí eles também vão descer. Eles também vão descer juntos.
Continuando aqui. Vamos lá. Satanás é solto depois de vencido para sempre. 7. Acabando-se 1000 anos, a hora que completar 999, quando chegar no 1000, aí Satanás é solto. Olha o que vai acontecer. Acabando-se os 1000 anos, será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, as pessoas espalhadas ao redor do mundo inteiro. Isso aqui é todos, de uma forma geral. Então, voltando um pouquinho para trás, você observa claramente que as pessoas vão se reproduzir no período milênio. Vai nascer crianças, as coisas vão se normalizar, o resto vai voltar a funcionar normal. Provavelmente, mas não é uma afirmação, talvez a cidade seja reconstruída, né? Reconstrução social, casas, provavelmente os veículos vão tornar a circular de novo, postos, as coisas vão se normalizar aí, né? Porque as pessoas vão se multiplicar. E detalhe, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, espero em Deus que Deus nos ajude a ir embora no arrebatamento, nós estaremos lá, presenciando isso. Então não tem outras coisas que aí é mistério. Por isso que eu falei, é uma hipótese, não é uma afirmação. Eu estou fazendo uma construção do que vai acontecer no milênio. Por quê? Porque tem uma multidão de pessoas espalhadas ao redor do mundo inteiro. De Jerusalém no Japão, até Taiwan, China, Brasil, Inglaterra, na França, o que mais? Na Letônia, Emirados Árabes, Egito, qual mais? Vai citar uns outros países aí, você vai entender isso aí, né? Coreia do Norte, entre outras civilizações espalhadas por aí, né? Enfim, vamos lá. Estados Unidos, né? Tem isso aí também. Isso aí é uma das nações que está sobre coisas da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Consegue contar a areia do mar? Não dá, né? Então já deu para perceber a multidão de gente? Essas pessoas aí, é as que estão vivas. Porque os que morreram, não ressuscitaram na segunda ressurreição ainda. Não. Eles vão ressuscitar depois. E não o contrário. Continua lendo. E subiram a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos da cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Aqui vai morrer todos, de forma geral. Todas essas classes de pessoas que foram em direção de Jerusalém, por Satanás seduzir elas, todos, sem exceção, serão mortos. Todos. Só que ainda não aconteceu a segunda ressurreição ainda. Continuando aqui, né? Quando Satanás ser solto, ele vai sair para enganar essas nações, seduzir, né? 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Aqui, essas nações que o diabo vai sair para seduzir, depois que ele for solto da sua prisão, acabando os 1000 anos, eles vão ir em direção aonde? Exatamente, Jerusalém. Porque a cidade que está lá em cima no paraíso não desceu para a terra ainda. Então que cidade que é essa aí? Que arraial que é esse? Porque a Nova Jerusalém não desceu do céu ainda, ela vai descer do céu só em Apocalipse 21. Depois do juízo final. Então essa cidade aqui, que está falando aqui, é a cidade terrestre ainda. Jerusalém. Por que eu falo isso? Jesus vai pisar onde? No Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica situado onde? Olha na localidade geográfica. Você vai ver para onde é que Jesus vai. Percebeu, né? Vamos lá. A cidade mais desceu o fogo do céu e os devorou. Toda a classe de pessoas, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar. Você consegue contar a areia do mar? Não dá, né? Então deu para observar toneladas de pessoas que eu falo assim num modo metáfora, no sentido figurado. Você vê o quê? Bilhões de pessoas? Não, quase acho que não dá nem para calcular, né? Cujo número é como a areia do mar. Quantos grãos de areia tem para formar uma praia, né? Não dá nem para contar, né? Ixi, nossa. Deu para perceber, né? Aí desce fogo do céu e mata todo mundo. Sem exceção, não vai ficar nenhum vivo. Todos vão ser consumidos pelo fogo. E como eu falei, a segunda ressurreição não aconteceu ainda. Mas olha o que vai acontecer agora. Vamos lá. Verso de número 10 de Apocalipse 20. E o diabo, os que engana, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Fecha aspas aqui, eu quero chamar a atenção nesse trecho aqui. Você vê que os dois que vai inaugurar o lago de fogo e enxofre, os dois primeiros a inaugurar, é o falso profeta e o anticristo. Esses vai ser os dois primeiros. Só que os que morreram sem salvação não foi ressuscitado ainda. A alma deles está no inferno ainda. O inferno é um lugar de tormento. E onde que fica isso? É um lugar espiritual invisível ao olho nu. Eu já vi pessoas falar assim, o inferno é aqui na terra. Quem dera se fosse. Não é bem assim não, né? Pessoas que pensam assim dessa forma estão sendo enganadas pelo inimigo. Por isso que eu falei sobre a questão da seita de deturpar a doutrina ortodoxa do inferno e do lago de fogo e enxofre. Não tem conhecimento bíblico aprofundado.
Quem você acha que é que distorce a doutrina do inferno e do lago de fogo e enxofre? Quem você acha que é o mal que trabalha por detrás disso? As pessoas nem perguntou para Deus, né? Quem é que trabalha por detrás disso, né? Olha um fator curioso aqui, nesse texto. Quando Cristo vem, no final da tribulação, o anticristo e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre, correto? Como é que eles estão sofrendo lá ainda durante 1000 anos? Porque Satanás vai ser lançado lá depois. Que coisa, né? Então, sim, o inferno realmente existe. É um lugar espiritual invisível a olho nu. E onde esse lugar fica, não dá pra saber. Se é embaixo da terra, não sei. Não sei se é num abismo, embaixo da terra, não dá pra saber. Mas o inferno existe. E é um lugar de chamas que atormenta a alma da pessoa. Jesus explicou isso lá na parábola do rico Lázaro. Jesus ali está relatando o que acontece quando nós deixamos esse mundo físico e passamos por outro lado da vida. Quem morre salvo, os anjos vêm buscar a alma da pessoa para recolher para o céu, o paraíso. E quem morre perdido, a morte. Vem buscar e desliga a pessoa de Deus e leva para o inferno. Quem fala que o inferno é sepultura, sepultura ali significa que a pessoa morreu espiritualmente. Ela se desligou de Deus, mas a alma dela continua existindo. Esse negócio aí de que a alma deixa de existir, que ela dorme, não tem base bíblica para isso. Porque se eu for lá em Apocalipse 6, 9 e 10, eu vou ver que as almas estão embaixo do altar de Deus. E a Bíblia nos proíbe de orar aos mortos. Porque o morto não pode fazer absolutamente nada. Embora a alma dele esteja consciente no céu e esteja consciente no inferno, a Bíblia não nos permite rogar nada a eles. Então você vê aonde cai por terra, né? Sobre a questão do purgatório. Não tem base bíblica nenhuma para isso. É outra distorção que você sabe quem é que anda ensinando essas coisas, né? Continuando aqui. Vamos lá. Juízo final. Agora que vai entrar o juízo final. Para depois a nova Jerusalém do céu descer para a terra. Vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu e a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Você vê aqui que o primeiro céu e a primeira terra na qual nós habitamos vai deixar de existir. Ele vai desaparecer. Observou, né? Quem que vai estar sentado no trono, que foi dado o poder de julgar tudo? Jesus. Quem vai estar do lado direito de Jesus, julgando junto com ele? A igreja. Lembra que o apóstolo falou? Não sabe nós que nós julgaremos o mundo? Até os anjos caídos vai aparecer para ser julgado junto. Porque o inferno, o lago de fogo e enxofre, foi preparado para Satanás e seus seguidores. Quem são os seguidores de Satanás que caíram junto com ele na guerra? Os anjos caídos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. São as pessoas que vão para lá sozinhas. Pelo simples fato de não aceitar o evangelho, não se arrepender, não sair do lugar errado. E principalmente estar cultuando a Deus no lugar errado, vai ter consequências, sei lá, depois, se não se arrepender. Eu espero em Deus que Deus possa despertar as pessoas para a realidade, nem que seja no último suspiro de vida, para poder alcançar a salvação. Para não passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Porque o inferno é terrível. O inferno é terrível. A gente vê isso claramente dentro da Bíblia. Ali o fogo não apaga, vai ter choro, ranger de dentes, um tormento, onde o bicho não morre. Um negócio complicado, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui. Abriu-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida, onde o nome das pessoas estão registrados. Certo? Essa outra classe de livros aqui no plural é o livro das coisas que a pessoa fez. Então veja, no tribunal de Cristo, eu vou explicar agora, hein? O tribunal de Cristo para a igreja e para outra classe de pessoas não é para condenação, é para a salvação. Mesmo que perca o galardão, né? Que galardão que é esse, eu não faço a mínima ideia. Mesmo que perca o galardão, mesmo que perca as obras e você chegue salvo no arrebatamento, você ainda vai ser salvo. As suas obras vão ser expostas no fogo. É as coisas boas que você faz. O que é juntar tesouro no céu? Esse texto, ele é espiritual. A juntar tesouro no céu é o que você faz para você mesmo, para o próximo e para o reino celestial. Seja evangelizando, seja dando aula, seja ensinando as pessoas, seja pregando arrependimento, seja dando comida para alguém na rua, água, veste, ajudando com oferta ou até mesmo ajudando com dízimo na igreja, ou ajudando uma pessoa necessitada, entre outras situações recorrentes. Isso aí são os tesouros que você vai juntar no céu. As coisas que você faz de coração sem esperar nada em troca, ou sem ficar falando absolutamente nada para ninguém. Esse tribunal de Cristo é para a igreja. Lá não vai ter condenação. Diferente do juízo final, né? O juízo final o negócio vai ficar feio, hein? Então no tribunal de Cristo você tem a absolvição. Mesmo que as suas obras se percam, não tem problema. Você ainda vai ser curado na vida eterna. Passar a eternidade com Jesus. Viu? Já o juízo final, não tem perdão. Já era. Esses livros aí que vai ser lidos, é os pecados que a pessoa cometeu. Porque no dia do tribunal de Cristo não vai ser cobrado pecado lá, vai ser cobrado outra coisa. Porque
Porque quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Os que se arrependeram e nasceram de novo, os pecados dela foi apagado. Atos, capítulo 3, verso 19. Leia o texto lá e depois eu vou mandar uma outra sequência de texto. Vou mandar uma listinha em cima desse áudio aqui. Eu vou pegar uma carona com o Salmo também, para poder ajudar. Provérbios 28, 13. Porque enquanto suas transgressões nunca prosperarão, mas o que confessa deixa alcançar a misericórdia. Você confessou seus pecados em Cristo Jesus, seus pecados foram apagados e esquecidos. Salmo 103, 3 em diante. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, a quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Confessou seus pecados? Largou? Tá bom. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. No dia do tribunal de Cristo não vai ser cobrado dos pecados que você fez. Por quê? Porque você já confessou, abandonou, largou, tá bom. Seus pecados foram jogados no mar de esquecimento. Tá bom. Você fez assim. Pediu perdão? Se arrependeu? Parou? Tá bom. Lembra sobre o estudo que eu dei? Falando sobre a questão do pecado proposital, praticado conscientemente, sabendo que errado está indo lá fazer isso? Aí se torna um problema, hein? Leva a pessoa à morte espiritual e o desligamento de Deus. E corre-se o risco dela perder a salvação. Por isso que é importante perseverar. Se afastar daquilo que é errado. Para não se perder depois. Viu que coisa? E outro detalhe, hein? Deus avisa a gente. Avisa. Deus avisa, ó, sai dessa vida errada, Deus está te dando uma última oportunidade, hein? Sai dessa vida errada. Deus avisa. E se a pessoa se arrepende e Deus vê que for incapaz da pessoa perseverar, Deus recolhe ela para não perder a salvação. Deus não quer que ninguém se perca, não. As pessoas que se perdem sozinhas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Olha o que Paulo escreve mais tarde. Um que escreveu foi Lucas, o outro foi Paulo. Porque seria misericordioso para com as suas iniquidades, dos seus pecados, das suas predicações, não me lembrarei mais. A pessoa que aceita Jesus e larga a vida errada, acabou, os pecados dela são automaticamente riscados. Todos eles são apagados, através do sangue de Cristo Jesus. Estais alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes são perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns aos outros para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou explicar esse trecho aqui. Vamos lá. Esse texto que eu acabei de ler, por último, é o texto de Tiago, capítulo 5. Certo? Aqui vai aparecer Elias também nesse texto. Vamos lá. O que é confessar a culpa ao outro? Se dependendo de algum pecado, dependendo da situação que ele ocorreu, você deve procurar a liderança da igreja imediatamente. Dependendo da situação e da gravidade. Ir lá e pedir perdão. Fala, gente, aconteceu isso, eu acabei fazendo isso e tal. Conversar com as pessoas, não se fechar. Não falar, eu não vou falar nada com ninguém, não. Antes de você tomar qualquer iniciativa, você consulta Deus em relação a falar, Deus, eu preciso conversar com alguém da liderança, eu fiz uma besteira aí. O senhor pode direcionar eu até uma pessoa certa para poder falar? Porque nem todos têm uma visão espiritual. E aí, dependendo da situação da gravidade, se for um pastor fiel, às escrituras estiver mesmo no serviço de Deus, ele vai te colocar na disciplina, vai te orientar, vai te levantar de novo, vai orar, e Deus voltará da vida. Entendeu? Agora vamos lá, que eu tenho que explicar uma outra coisa aqui em cima disso aí. A pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não se preocupa com absolutamente mais nada. Ela vira um ateu, basicamente. E a pessoa que faz tal coisa, não tem perdão para sempre. Quais são os sintomas de uma pessoa que cometeu blasfêmia? Apostasia. Se desliga da igreja. Entra para qualquer outra coisa, ou às vezes nem congrega. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado irreversível. Cometeu, já acabou. Fechou a porta para ela mesma. Agora, tem como eu, na terra, saber até onde a pessoa foi? Não tem. Porque só Deus consegue ver o coração do ser humano, eu não consigo. O máximo que pode acontecer é Deus me usar para alertar o perigo do precipício que a pessoa está indo. E olha que todo mundo vai ser avisado, hein? Ninguém vai passar sem aviso. Eu vou citar um caso simples de apostasia, que infelizmente pode ter acometido de um pecado contra o Espírito Santo. Pecado irreversível. Você já ouviu da história do J.A.? Você viu o que aconteceu com ele? Se transformou, virou outra pessoa. Faz um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Complicado, hein? Você já observou que sobre a questão dos pecados não vai ser cobrado no dia do juízo final. Mas o pecado das pessoas que morreram no ato do pecado e não se arrependeram, ou os que ficou afastado morreram no caminho do erro e não retornou para se reconciliar tanto com a igreja quanto se reconciliar com o Senhor Jesus, acabou, irmão. Não tem mais volta. Isso que a Bíblia diz, né? Enquanto a vida há
tem esperança ainda para ela. As coisas podem mudar hoje com o momento de vida. Muitas das vezes o ser humano quer condenar o outro antecipado. Eu vou abrir um parênteses aqui, pra você ver a diferença das pregações. Vamos lá. Eu vou sair na rua pra pregar, falar, toma cuidado com o inferno, Deus não quer que você vá pra lá não, mas se você não se arrepender, você vai acabar nesse lugar de sofrimento, vai acabar indo pro lago de fogo e enxofre no final de tudo, vê se vale a pena. Essa é uma pregação sobre a visão do inferno. Agora, olha a pregação de condenação, que uns pregam e não sabem pregar. Você vai pro inferno se você continuar fazendo tal coisa, você não vai entrar no céu, se você não fizer tal coisa, você vai pro inferno, se você não fizer isso, fazer aquilo e deixar de fazer uma coisa e não fazer tudo por completo, você vai pro inferno. Essa pregação é condenatória. Quem prega isso é espírito de farisaísmo. Ixi, negócio tão ruim. Salvação está só em tal lugar. Ainda tem pessoas que chegam a ser até absurdo, né? Ah, você não vai entrar no céu não, que não sei o que não sei o que lá. Você viu a diferença? Entre se pregar avisando e pregar condenando? É, mano. Parece que tem pessoas hoje em dia que tá doido pra te ver no inferno. É sério mesmo. Ninguém hoje mais prega sobre misericórdia, só prega sobre condenação. Que nós temos que pregar avisando do inferno, sim, mas pregar sobre a questão de condenar a pessoa, não. Não é assim que funciona. Se você sair daqui, você vai pro inferno. Se você não fizer tal coisa, você vai pra onde? Ih, pô, para com esse negócio aí. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus não é carrasco. Eu devo pregar avisando sobre a consequência do inferno. Não pregar condenando. Deus não trabalha assim dessa forma. Procure na Bíblia Jesus pregando, condenando as pessoas. Quem vai dar a sentença final é ele, não é eu. Então como é que as coisas fazem? Se você prega condenando, a pessoa corre o risco de cometer suicídio. E aí se ela comete suicídio antes do tempo? Por isso que eu falei aquele dia, tem que tomar um cuidado de chamar as pessoas de Satanás, né, de filho de Satanás, ou filho da Babilônia. Por quê? A pessoa pode acabar pegando uma depressão, cometer suicídio. A pessoa pode acabar se sentindo ofendida, pode até mesmo acabar tendo um problema de processar outra pessoa. Tem que ter o fruto do Espírito Santo. Antes de sair para pregar, a primeira coisa que deve se fazer: Deus, você quer que eu pregue o que hoje? Porque a palavra é sua e o dono do dom é o Senhor. Eu não prego o que eu quero pregar o que o Senhor manda. Qual a diferença aí, né? Então, no tribunal de Cristo para a igreja, não haverá condenação. Eu trouxe o texto aqui, ó. Vamos olhar para ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, qual é Cristo Jesus. Tem pessoas por aí colocando outro fundamento, né? Pegando Gálatas 1:8 por aí, e aí já sabe o problema assim, né? Acrescentando coisas que não dá na Bíblia, às vezes distorcendo o que está dentro dela, se morrer no ato do pecado, acabou, amigo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo proverá qual seja a obra de cada um. A obra é tudo aquilo que você faz. É que nem eu já expliquei sobre a questão de ajuntar tesouro no céu, você dá comida para uma pessoa na rua, dinheiro, esmola, dízimo, oferta, veste, água, pregar, ensinar, dar aula, tudo que você faz é as boas obras. Característica de uma pessoa salva. Faz as boas coisas sem esperar nada em troca. As obras é consequência de uma ação de uma pessoa salva. Ela não faz as obras para ser salva, ela faz as obras porque ela foi salva. Então como é que é fácil compreender as coisas? O que eu não posso fazer é fazer as boas obras esperando alguma coisa em troca. Deus não recebe. Deus trabalha sempre na polaridade inversa daquilo que o mundo acha. Que coisa, né? Vamos lá. Então as nossas obras vai passar pelo fogo. Olha o que vai acontecer. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse tal receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detenimento. Mas o tal será salvo, todavia que como pelo fogo. Viu? Mesmo que perca as obras, e você chegue no arrebatamento e passe pelo tribunal de Cristo e perca as obras, você vai ser salvo, você vai ser coroado da vida eterna. Ponto. Acabou o mistério. No tribunal de Cristo não há condenação. Não vai ser cobrado o pecado lá. O que vai ser exposto lá é outra coisa. Porque o pessoal, no momento da conversão, quando ela larga a vida errada e se volta verdadeiramente para o Evangelho e o Espírito Santo de Deus passa a habitar nela, não tem condenação e os pecados dela são apagados. Esqueci de jogar no mar, esqueci. Vamos lá que eu quero encerrar esse negócio aí. Ficou muito extenso. Então, voltando aqui para o Apocalipse capítulo 20, 11 para frente, nós já vimos aí o livro da vida, o nome das pessoas escrito lá, e os livros das obras das pessoas fez. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Aqui acontece a segunda ressurreição. Todos, de todas as épocas, vai comparecer ao trono branco. A igreja nesse dia estará do lado direito de Jesus, participando junto com o juízo final. Como é que eu sei disso? Vamos ver na Bíblia esse trecho aí? Olha lá. Não sabe vós que os santos, está falando da igreja, onde julgar o mundo? Participando junto com Jesus. A igreja do lado direito.
Jesus no trono e as outras pessoas passando pelo tribunal. Viu? Olha lá. O mundo deve ser julgado por vós? Sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Coisa, né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Que anjos são esses? Os anjos caídos. Adivinha só o que vai aparecer no dia do tribunal do trono branco? Então. Vai ter muita coisa lá nesse dia, hein? Tem coisas aqui que chega até a ser desconhecidas à mente humana, né? Mas tá aqui o trecho do texto, ó. Quanto mais as coisas que pertencem a essa vida. Amigão. A igreja vai estar lá nesse dia de camarote, junto do lado do Senhor Jesus, do lado direito. Do lado de honra. Os santos, os anjos. Bem, né? Vamos continuar aqui. Então você vê que pessoas que vão ser tiradas do mar, vão ser tiradas da morte e vão ser tiradas do inferno. Tem 3 coisas que aparecem aqui no texto, aqui, ó. Ponto e vírgula, olha lá. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. Olha pra você ver onde o inferno vai ser lançado agora, ó. Presta atenção aí no texto. 14. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Onde você acha que está o Satanás, o anticristo e o falso profeta? Dentro do lago de fogo e enxofre. Adivinha para onde a morte e o inferno vai ser lançado? Para dentro do lago de fogo e enxofre. E as pessoas que morreram no ato do pecado? Que não se arrependeram? Elas vão ser lançadas onde? Olha aí no texto. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Eles estão lá ou não sofrendo eternamente para todo dia? De dia e de noite. Por isso que Jesus disse, né? Esses irão para a vida eterna, os justos, né? Mas os outros para o tormento e desprezo eterno. Eterno que significa algo que não tem fim. Séculos e séculos. Por isso é importante a gente pedir a Deus. Eu vou pegar eu como uma referência, talvez assim fica melhor. Eu falei para Deus em relação a Deus, se o Senhor for ver que eu não for capaz de perseverar até o fim, me recolhe antes para mim não perder a salvação, para não acabar no inferno a troco de nada. Então você já observou aí sobre a questão de Apocalipse. Eu acho que eu já expliquei basicamente tudo. Depois que acabar o juízo final, aí sim, viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Não vai ter mais oceano, não vai ter mais água. Não, vai tudo sumir, vai desaparecer. Esse céu, esse mundo físico ao qual nós habitamos, ele vai deixar de existir. Vai desaparecer para sempre. E o novo paraíso vai ser um lugar tão bonito que o apóstolo Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, ele disse que tem coisas lá que é inefável saber aos homens. E a Bíblia também tem a resposta para isso. Ela diz assim, abre aspas, eu não vou me recordar o capítulo e o versículo, mas está escrito assim, ao qual o olho não viu, a qual o ouvido não ouviu, a qual os olhos não viram. Meu, vai ser um lugar magnífico. Não faço a mínima ideia como é que vai ser isso. Só vamos saber quando nós chegamos lá. E vai ser um lugar de harmonia, de paz, tranquilidade. Não vai ter mais desejos ruins, não vai entrar nenhum sentimento ruim lá. Por isso é importante a gente procurar seguir a paz com todos e a santificação. Nós vamos ver Jesus como ele é, nós vamos ver todos os outros patriarcas, os profetas, Eli, Enoque, nós vamos ver todo mundo. Jesus, o apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, João, nós vamos ver todo mundo. Todos do que se salvou pelo meio da fé. Vamos ver Raabe, Sansão vai estar lá. Você imagina? Vai estar todo mundo. Vai ver Eliseu, Jeremias vai estar lá, vai estar todo mundo lá. Abraão, vai estar Sara, vai estar todo mundo. Isaac, Jacó, todos. Você imagina qual vai ser o privilégio de se encontrar com todo mundo? E ter a oportunidade de conversar com o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente. Conversar com os patriarcas. Meu, é coisa assim que, sabe, fica tentando imaginar, às vezes chega a ser incompreensivelmente humano, terrena. Mas nós vamos ter esse privilégio. Vamos lá. Eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu. A Nova Jerusalém, a cidade celestial que vai descer do céu para a terra. É por isso que a igreja não vai morar a eternidade no céu. Ela vai passar um período de tempo lá. E aí, na hora que acontecer o juízo final, a terra e o céu, aqui, ó, como nós habitamos hoje, vai deixar de existir, vai sumir, o oceano vai sumir junto. E aí, quando a terra for regeneralizada, eu não sei como é que vai ser, se Deus vai reconstruir, como é que vai ser. Eu já não sei dizer pra você. Mas esse mundo físico aqui vai desaparecer, vai sumir para sempre. Imagina um lugar glorioso que vai ser. Eu não consigo nem tentar usar a minha imaginação para isso aqui. Eu não vou ir além do que está escrito não, tá? Eu aprendi isso com as escrituras, né? Vamos lá. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitarão. E eles serão meu povo e eu mesmo, Deus, estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novo todas as coisas. Tudo vai ser refeito de novo, tá vendo? O texto da Bíblia não deixa dúvida. Tudo será restabelecido quando a eternidade se der início, após o juízo final. Ele começa a eternidade. E ele vai descrevendo as grandezas, as maravilhas de Apocalipse 21 e 22. Não vai existir mais casa, não vai existir mais prédio, não vai existir mais ruas afastadas, não vai existir mais deserto, não vai existir mais água, vai sumir absolutamente tudo. Floresta, tudo vai desaparecer. Viu o poder de Deus? Que maravilhoso. Deus vai precisar destruir tudo isso. É por isso que esses elementos serão desfeitos pelo fogo. Está na epístola de Pedro, essa profecia aí. Que coisa, né? Não vai existir mais veículos, não vai existir mais energia elétrica, vai desaparecer tudo. Poste, calçada, tudo vai sumir. Todos os bichos de pragas, de mosquitos, essas coisas, vai desaparecer tudo por completo. Nada mais disso vai existir. E ainda tem mais ainda. Quer ver? Quero ler outro trecho aqui. Essa cidade, essa Nova Jerusalém, também não vai ter templo. Não vai ter templo. Quer ver? Está cumprido a fim de quem estiver, viva da água da vida, quem vencer dará todas as coisas, serei seu Deus, será meu filho. Vamos ver aqui. Vimos 7 anjos que tinha sete pragas ali, né? Falou comigo dizendo: vem ver, te mostrarei a esposa do Cordeiro, a igreja. Levou meu espírito a um grande mundo e mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu. Tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. Preciosíssima, né? Como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas 12 portas, 12 anjos. E o nome escrito sobre elas são os nomes dos 12 tribos de Israel. Viu? As 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, tá fazendo sentido aí? Tá, né? Tá, claro que tá. O texto que eu tô lendo é Apocalipse 21 ainda, tá? A partir do verso 9 pra frente. Vamos lá. Da banda do Levante tinha 3 portas da banda do Norte e as 3 portas da banda do Sul, 3 portas da banda do Potente e 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Viu? Como é que as coisas fazem sentido, né? E a cidade estava situada em quadrado, né? E seu comprimento era tanto como a sua largura. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Olha o tamanho desse negócio. E seu comprimento, largura e altura eram iguais. Viu? E mediu o seu muro de 140 côvados, conforme a medida de um homem, que é um anjo. Viu? E a fábrica do muro era de jaspe, a cidade de ouro. O ouro foi feito para ser pisado. Você imagina como é que vai ser a eternidade, passar num lugar bonito, onde as coisas não se corrompem mais, a traça, a mina, onde não tem mais doença, não tem mais morte, não tem mais sofrimento, não tem absolutamente mais nada. Vai ser alegria 24 horas por dia. A parte melhor vai vir agora. Vamos lá. 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento, era de jaspe, o segundo safira, o terceiro sardônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônia, e o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o 10º crisopraso, um 10º jacinto, e o 12º anistia. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma de prata, de portas eram de pérola. E a praça da cidade de ouro puro. O ouro, olha só para você ver que coisa. Lá no céu, na nova cidade, vai ter ouro. E vidro transparente. E nela não vi templo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não tem um templo fechado. É uma cidade quadrada, todos os seus tamanhos são iguais. E nela tem 12 portas. É um lugar bonito, cheio de ouro, pedras preciosas, cheio de coisas maravilhosas, lindas. Vai ter uma praça no meio da cidade. E nela não vai ter um templo fechado assim, um tabernáculo. Não tem templo lá. Não precisa. Vamos lá. E a cidade não necessita de sol e nem de lua. Não vai ter mais sol, não vai ter mais corpo celeste, não vai ter mais dia nem noite. Tudo isso que a gente vê aí, o dia amanhecendo e ficando de noite, as estrelas, tudo isso vai deixar de existir, vai desaparecer. Tudo vai sair. Que coisa.
E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não vai ter noite, nem dia, nem sol, não vai ter absolutamente nada, nem chuva, nada. Tudo vai desaparecer. Então vou encerrar aqui, só vai ficar grande demais, já dá pra perceber ali, né? 7, 8 e 9, o texto muda. Quer ver? Você vai entender bem fácil. Se você pegar a epístola de 2 Tessalonicenses capítulo 2, se você olhar do versículo 1 até o 5, dá a impressão que a igreja vai passar pela tribulação, né? Só que quando você olha pro verso 6, 7, 8 e 9, o texto muda. Quer ver? Paulo explica assim, ó. E agora vos saber o que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Ele está falando de quem? Ele está falando do anticristo. E quem está detendo a manifestação do anticristo? A igreja. Ó, aí ele continua. Porque o ministério da justiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Paulo está dizendo assim, ó. Porque o ministério da justiça opera, a injustiça é todos os pecados que acontecem no mundo. Certo? Somente a um que resiste até que do meio seja tirado. Quem que está no meio? A igreja. Você tira a igreja e o anticristo aparece. Viu o que Paulo explicou? O apóstolo Paulo era pré-tribulacionista. O nome pré-tribulacionista você não encontra dentro da Bíblia. Foi um título que eles deram para encaixar dentro da teologia. Da escatologia. Foi só um título. Como é que você vai colocar o anticristo no mundo com a igreja? Eu já vi pessoas falando assim, que está tendo manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Vamos tentar entender essa parte. Ele não vai vir como ladrão para as pessoas que estão no mundo. Porque no final da tribulação, Jesus vai aparecer visivelmente. Como é que Jesus vai vir como ladrão no final da tribulação? Percebeu que essa ideia de pós-tribulacionista não bate com as escrituras? E outra, lá no texto diz assim, ó. E quando Jesus vier na glória de seu Pai com milhares de seus santos, quem são esses santos aí? A resposta no texto, a igreja. A igreja vai vir junto com Jesus no final da tribulação. Não tem arrebatamento no final da tribulação. Todo mundo que está no céu vai descer junto. Percebeu? E outro detalhe. Jesus vai aparecer no céu de Jerusalém. Como é que eu sei disso? Onde está isso na Bíblia? A profecia de Zacarias 14, 4. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde ele subiu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Está lá no texto. E aí Jesus aparece no céu, e o verso 29 de Mateus 24 diz assim, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, está falando do final da tribulação. O sol escurecerá, vai estar de dia em Jerusalém. Como é que eu sei disso? O texto me deu a resposta. O céu, né? O sol escurecerá. E aí as pessoas vão olhar para onde? Vai estar de dia. As pessoas vão olhar para cima. Elas vão olhar para cima, que aparece no céu de Jesus. Apocalipse 19, 11 fala sobre a vinda de Jesus. Apocalipse 1,7 fala sobre a vinda de Jesus. Entre outras passagens espalhadas dentro do Novo Testamento e algumas no Antigo Testamento. Fala, Sérgio, bom dia, Paz. Vamos trabalhar um pouco de cada vez. Se não der para mim acabar hoje de manhã, eu acabo no almoço. Pode ser? Vamos lá. Na ressurreição, Jesus disse que as pessoas vão ser como o quê? Como os anjos do céu. Não se casam e não se dão casamento. A Bíblia diz que quando Jesus vier, vai vir com milhares de seus santos, os anjos. Adivinha só o que a gente vai ser lá no céu? Anjos. Está vendo a construção? Já percebeu, já, né? Porque lá no céu não se casam e não se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Isso vai ser quando nós recebemos um corpo glorificado para passar a eternidade, um corpo indestrutível. Esse é só o primeiro ponto, não tem mais ainda. Ó, eu vou juntar todos os pontos. São mais de 40 pontos. Eu preciso discorrer aí. Então, se não der para gravar tudo agora, eu gravo no almoço. Então, já percebeu, né? Vamos lá, só vou repetir bem devagarzinho. É porque tem pessoas que vão acelerar o áudio depois. Quando nós recebemos um corpo glorificado, seremos como os anjos do céu. Não se casam e não se dão em casamento. A Bíblia diz que quando Jesus vier com milhares de seus santos, quem são esses santos? A igreja. A igreja vai virar quem lá no céu? Anjos. Esse é o primeiro ponto, né? Vamos lá que agora tem que trabalhar o segundo ponto. Você tem mais ainda. Você sabe melhor que eu, você que conhece o grego, você sabe que a palavra harpazo, ela aparece no contexto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. A palavra harpazo significa arrebatar, tomar a força, velocidade. É por isso que o apóstolo Paulo explicou aos 1 Coríntios, capítulo 15, esse texto se enquadra no outro. É um juntando o outro. Vamos lá, abre aspas dentro do texto, porque será num momento em um abrir e fechar de olhos. Quanto tempo leva um abrir e fechar de olhos? Você já sabe qual é a velocidade, a intensidade que esse evento vai acontecer. Percebeu, né? Que arrebatar significa ganhar a força, tomar e por aí vai. Vai ser um vento instantâneo. Não vai dar tempo de você perceber o que aconteceu.
A trombeta toca, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e é todo mundo arrebatado junto. Não vai um grupo primeiro e depois outro. Esse é o segundo ponto, tem mais um ainda. Bom, vocês já perceberam aí a doutrina da escatologia, né? Sobre a questão do arrebatamento. Então você já observou que a igreja sai. Então quando Jesus explica lá na ressurreição que nós seremos como os anjos do céu, Jesus já está aplicando o que vai acontecer. Certo? Aí tem essa construção de textos aqui que eu coloquei aqui, ó. Essa daqui, ó. Aqui fala da volta retorno visível de Cristo, tá? Zacarias 14:5. Faltou corrigir aqui, tá? Mas a lista de textos é essas aí. Tá ali, ó, tá? Zacarias 14:5. Esses textos se fundem um no outro. Aí eu peguei dois exemplares aqui. Como você tá vendo aqui, ó, né, no momento não abrir e fechar de olhos. Significado: rapidez e intensidade. A expressão abrir e fechar de olhos é usada para descrever a rapidez e instantaneidade do que os eventos ocorrerão no fim dos tempos. Quando os mortos ressuscitarão, os vivos são transformados, todo mundo arrebatado junto. Ok? O texto de 1 Coríntios capítulo 15 se encaixa no contexto de Tessalonicenses 4:16 e 17. É aquele famoso estado perícope, né? O que não está num capítulo está em outro. E assim um completa o outro. E ambos andam juntos, né? Seguiram nos exércitos que há no céu em cavalos brancos vestidos de puro. Aqui é a igreja, voltando com Jesus no final da tribulação. Se o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, onde a Bíblia mostra claramente dois eventos distintos, arrebatamento secreto e volta gloriosa de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele virá arrebatar a sua igreja, e esta igreja, quando ele vier arrebatar, ele não vem com as nuvens, já começa por aí. Se lermos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, Jesus não vem com as nuvens. A igreja sobe com as nuvens para encontro nos ares, e dos ares para o céu. Mas o texto usado pelos pós-tribulacionistas de que Jesus voltará depois da grande tribulação, ele é vindo com as nuvens e todo o olho verá. Só que no arrebatamento não tem isso, mas somente nesse retorno glorioso. Na primeira vez que ele vem, portanto, ele vem para ressuscitar os mortos, arrebatar a sua igreja e transformar os vivos e arrebatar a igreja. Todos os textos apresentados pelos pós-tribulacionistas, advogando que Jesus vem depois da grande tribulação, em nenhum deles tem arrebatamento da igreja, em nenhum deles tem transformação de vivos, em nenhum deles tem arrebatamento da igreja. Não tem arrebatamento, não tem ressurreição dos mortos e não tem transformação dos vivos. Tem apenas reunião. A reunião ocorrerá onde? Aqui na terra. Já no arrebatamento, há um encontro nos ares e dos ares diretamente para o céu. Bodas. Vai para as bodas do Cordeiro. Quando você chega em Apocalipse, capítulo 19, versículo de 1 e 14, o que é que você vê? Jesus descendo do céu com quem? Com os anjos e com a igreja. Ora, se ele está descendo com a igreja, para ela descer, primeiro ela precisa subir. Então subiu quando? Se ele está descendo depois da grande tribulação e ela está descendo com ele, quando foi que ela subiu primeiro no céu para depois descer com ele? A paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou aqui para falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos, onde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Daniel capítulo 12, ele fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve sobre a face da terra. Esse tempo de angústia é a grande tribulação. Sofonias fala que esse dia será um dia de indignação, dia de trevas, densas trevas, que nem o ouro e a prata poderão livrar no dia do furor do Senhor. Eu lembro de Apocalipse capítulo 6, quando a Bíblia diz que os tribunos, os grandes e os poderosos, esconderão nas cavernas e pedirão ao monte: rochedo, cai sobre nós e nos esconde da ira do Cordeiro. Olha aí, será um dia, o dia da ira de Deus. Será derramada sobre todos os injustos, contenciosos e desobedientes à verdade. Será que a igreja passará pela grande tribulação? Não. A igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação, ou seja, da grande tribulação que há de vir sobre esse mundo. Romanos capítulo 2 e versículo 10. A igreja do Senhor, aqueles que são justos, glória, honra e paz. Mas no capítulo 2, verso 8 e 9 diz que a ira de Deus, a tribulação e a angústia estão reservadas para todos aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade. Eu me recordo de Gênesis capítulo 19, onde a Bíblia fala sobre Ló. Ló era sobrinho de Abraão e habitava na cidade de Sodoma. E a Bíblia diz que Deus, ele determinou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o seu clamor havia engrossado. Deus enviou 2 anjos até a casa de Ló, até Sodoma. E esses 2 anjos disseram para Ló: escapa-te por tua vida, sai da cidade de Sodoma, sai da cidade de Gomorra, porque Deus vai destruir essa cidade. Deus nos enviou até aqui para destruir essa cidade, porque o pecado daquele povo, daquelas pessoas, estava cheirando mal às narinas do nosso Deus. Ló saiu da cidade, juntamente com as suas 2 filhas,
somente eles foram salvos da ira de Deus, porque a sua esposa, infelizmente, ela olhou para trás, e a Bíblia vai dizer que ela foi transformada em uma estátua de sal. Quantos tiveram oportunidade para sair de Sodoma, mas não saíram? Somente Ló e as suas 2 filhas escaparam da ira de Deus, foram salvos da ira de Deus. Olha aí, o homem chamado Ló era um homem justo. Então, como eu disse para vocês, gente, a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. A ira de Deus não é para o justo. A ira de Deus está reservada para os injustos, para aqueles que são desobedientes à verdade, que são contenciosos e praticam o mal. Jesus está voltando. Se preparem. O arrebatamento está para acontecer. E logo após o arrebatamento, o anticristo irá se manifestar. E virá grande tribulação. Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco que João viu, aquela grande visão, representa a falsa paz da grande tribulação. Mas quando pensarem que haverá paz e segurança, a Bíblia diz que virá a repentina destruição. Se preparem. Jesus está voltando. E logo após a igreja ser retirada desta terra, virá a grande tribulação. O período de 7 anos, onde a ira de Deus descerá sobre a terra. Jesus é a justiça que nos livra da ira de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, entrega a sua vida para Ele. Ele é a porta da salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Deus abençoe. Muitas coisas se encaixam certinho com a Bíblia. O seu texto base para colocar aqui Jesus vindo como ladrão para a igreja é esse texto aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. Pronto. O texto base é esse aqui, ó. Até que no meio seja tirado, então será revelado o iníquo. O anticristo vai ser revelado quando o que está no meio for tirado. Você já entendeu por que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe? O apóstolo Paulo avisou isso mais tarde em uma das suas cartas. Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Entendeu agora, né? Então Jesus vem, arrebata a igreja, né? Ressuscita os mortos, arrebata a igreja, começa a tribulação e no final vem todo mundo junto. Pronto. De todas as linhas, a única corrente que está correta dentro das escrituras é essa. Não tem outro caminho. Então, tá tudo aí, é bem explicadinho, né? Tem essa listinha de textos aqui, ó. Você pode consultar. Eu vou deixar uma cópia na descrição do vídeo, que ela fala de todos os santos que virá com o Senhor Jesus, né? Que é a igreja. Na ressurreição não se casem, não se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então a igreja vai ser como um anjo lá. Aí você já entendeu quem são os anjos que vai vir com Jesus no final, né? E quem é o exército que vem com ele. Bem, espero ter ajudado aí.